Terceiro, nascidos do Espírito Santo. O nascido do Espírito Santo não depende de cargos ou diplomas universitários para ser de Deus, mas de sua experiência pessoal com o próprio Espírito Santo. Ao nascer de Deus, a imagem espiritual corrompida do primeiro Adão é apagada e ele assume a imagem espiritual santa, separada do segundo Adão, que é Jesus. Porque o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Mais adiante veremos as diferenças entre os nascidos com a natureza adâmica e os nascidos com a natureza espiritual. É extremamente importante observar a enorme necessidade de se investir na busca pela mesma natureza do Senhor Jesus Cristo. Possuir a mesma natureza espiritual do Senhor Jesus não é um sonho ou utopia de perfeição, porém, uma necessidade requerida pelo próprio Filho de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Depois da leitura desses versículos, fica perfeitamente compreensível a promessa do Senhor quando disse: Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João, capítulo 14, versículo 12. Jamais nos seria possível realizar suas obras, muito menos outras maiores, se não estivéssemos na mesma condição que ele. Ou seja, se não tivéssemos a sua natureza espiritual. Somente os nascidos do Espírito recebem unção da mesma forma como o Senhor Jesus recebeu do Pai. Por isso, também estão habilitados para fazer semelhante obra e até maiores. A vinda do Espírito Santo não presenteia os servos do Senhor Jesus apenas com dons de poder, mas, sobretudo, para formar neles o caráter de Deus. O Senhor Jesus não possuía só unção, mas também o caráter de Deus. E o mesmo acontece com todos os que nascem dele, ou seja, recebem sua natureza, seu caráter e o poder de ser filho de Deus. Quem diz ter sido batizado com o Espírito Santo tem fé para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o Evangelho. Por outro lado, se não manifestar o caráter de Deus, está completamente enganado. Para Deus, é muito mais importante ser do que fazer. A prova disso está na sua palavra. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Portanto, o nascido do Espírito Santo não recebe somente sua autoridade na terra, mas também o seu caráter, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso e grandioso demais para ser compreendido por aqueles que ainda não tiveram a experiência pessoal do encontro com Deus. É incompreensível tanto para os filhos do diabo quanto para os filhos da carne. Como nascer do Espírito Santo? É óbvio que o nascimento de uma criança depende exclusivamente dos pais. Mas isso ocorre somente neste mundo. No mundo espiritual, o mundo de Deus, o nascimento da água e do Espírito Santo depende da vontade do candidato e de Deus. A parceria faz-se necessária porque Deus não impõe sua vontade a ninguém. Para ele operar na vida de uma pessoa, é necessário que esta pessoa entre em acordo com ele. E no caso do nascimento de um filho de Deus, não somente é imprescindível a manifestação da vontade do candidato, mas também precisa haver esforço sobrenatural do seu querer. O Senhor Jesus ensina que o reino de Deus é tomado por esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus, capítulo 11, versículo 12.
Essa palavra mostra claramente que a entrada no reino de Deus não é uma questão de sorte, destino ou obra do acaso, mas do resultado de uma verdadeira guerra no campo espiritual para se tomar posse dele. Na verdade, trata-se de uma manifestação de grande sacrifício pessoal. É preciso que o candidato renuncie a si mesmo e ao mundo, sacrificando sua vontade a cada dia, mostrando assim sua determinação em ser de Deus. Essa ação é seguida por uma vida moldada pela palavra do Senhor, cujo poder purifica a mente do candidato, estruturando-a segundo a sua vontade. Assim, o Espírito Santo vem e opera nele a nova criatura. Como o grão de trigo que, se caindo na terra e não morrer, fica só, mas que, se morrer, produz muito fruto, João, capítulo 12, versículo 24, o mesmo se dá em relação ao nascido do Espírito. Ninguém pode experimentar um novo nascimento sem antes morrer para si mesmo e para o mundo. Como nascer de novo sem antes ter morrido? Eu sempre ficava intrigado com o porquê de o Espírito Santo não realizar um novo nascimento imediato nas pessoas que vinham diante do altar oferecer-lhe suas vidas, pois tinha a mais absoluta certeza de sua vontade de fazer delas novas criaturas. Contudo, geralmente isso não acontecia, e eu me perguntava, por quê? Hoje tenho a resposta. O problema é que ninguém pode nascer estando vivo. Nenhuma semente pode nascer se primeiro não morrer. Assim também o Espírito Santo não pode gerar uma nova vida em alguém que não morreu. Ninguém pode viver duas vidas simultaneamente. Ou continua vivendo a vida antiga com a velha natureza, ou deixa-a morrer para assumir a nova vida em Cristo Jesus, gerada pelo Espírito Santo. A maioria dos crentes pensa que o fato de ter aceitado Jesus como Salvador é suficiente para alcançar uma vida nova. Mas isso é errado. A vida nova depende da morte da antiga. É impossível manter a vida antiga e receber outra nova. A vida do homem não é como uma roupa ou um objeto qualquer, cujo dono pode manter o velho e comprar um novo. Não se pode ter duas vidas ao mesmo tempo, ou uma ou outra. Cada um tem que decidir sozinho o que deseja para si. Se quiser a vida nova oferecida pelo Espírito Santo, terá que abrir mão da vida velha e morrer. Mas, se quiser manter a vida antiga, jamais nascerá de novo. A morte a que nos referimos aqui não é uma morte física, mas espiritual. Em outras palavras, a pessoa tem que renunciar a si mesma, sua vontade, seu eu, e passar a obedecer à palavra de Deus. Na prática, significa abandonar a prostituição, as mentiras, os roubos, o adultério, as mágoas, as fofocas, as intrigas, a inveja, enfim, tudo aquilo que satisfaz ao coração, ao ego, à carne e contraria ao Senhor. O apóstolo Paulo confessou: dia após dia morro. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Ou seja, diariamente tenho que crucificar minha vontade. Aos cristãos romanos, ele disse: porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Aos convertidos de Colossos, ele exorta: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Muitos supostos cristãos pensam que o simples fato de acreditarem em Deus já satisfaz a condição da palavra de Paulo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. Infelizmente, a realidade é bem diferente. No grego, idioma original do Novo Testamento, o verbo crer tem um significado que vai muito além de acreditar.
O sentido original de crer trata de uma entrega total, sem qualquer restrição. Crer no Senhor Jesus trata de entrega total e incondicional do corpo, da alma e do espírito. Significa renúncia à liberdade de poder pecar. A pessoa deixa de ser senhora de si mesma para se tornar serva da vontade do Senhor Jesus. Não se pode esquecer que o Senhor Jesus Cristo somente é Senhor de quem lhe serve. Podemos então resumir o novo nascimento em duas partes. A primeira parte é do candidato. Ele luta com todas as suas forças para vencer seus desejos ilícitos. É como o glutão que, desejoso por manter seu corpo em forma, precisa controlar os olhos esfomeados e comer apenas o necessário. É, no mínimo, exigência natural de seu corpo. Da mesma forma quanto à salvação da alma, o candidato ao novo nascimento tem que limitar seus apetites carnais e se enquadrar na disciplina cristã elaborada na Bíblia Sagrada. Isso é a verdadeira conversão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando o candidato satisfaz a essa primeira etapa, Deus fica na obrigação de completar a segunda. A segunda parte é do Espírito de Deus. Ao ver o esforço sobrenatural e determinado do candidato, ele vem e o envolve da mesma forma como agiu com a Virgem Maria e faz gerar uma nova criatura, um ser puramente celestial. De modo geral, dentro das igrejas evangélicas, as pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador apenas na teoria. Na prática, fora da igreja, suas atitudes não têm nada a ver com a fé apresentada diante do altar. Do altar, em seu apelo, o pastor, muitas vezes, parece mais preocupado em conseguir membros para a sua denominação do que em fazer membros para o corpo de Cristo. Seja como for, a mensagem transmitida do Evangelho não parece ser levada tão a sério, pois a aceitação de Jesus não tem levado ao comprometimento. Por isso, a igreja torna-se um reduto de pessoas altamente religiosas, mas completamente distantes de Deus. E a profecia: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus, capítulo 15, versículo 8, se cumpre cada vez mais em larga escala, infelizmente. Para que Deus cumpra a segunda parte no processo de novo nascimento, é preciso que a primeira, a parte do candidato, tenha sido feita. Portanto, não basta a pessoa mostrar-se convertida apenas dentro da igreja. Não adianta a pessoa fazer votos diante do altar com choro se não materializar esse arrependimento no mundo fora da igreja, no seu dia a dia, abandonando a vida errada. O Espírito Santo somente opera um novo nascimento mediante a determinação do pecador em abandonar o pecado. Isso é fé prática.